viabilizando aí para viabilizar a gravação para os alunos que não puderam estar assistindo a aula aí hoje. Tá? Então vamos lá, vocês conseguem visualizar a prática 8 de laboratório aqui na tela? Sim. Sim, sim. Vamos entender esse projeto então, ó. Vamos utilizar uma lógica em ladder, né? Utilizando o Keyprogram, na verdade o LedSym, que é o que a gente vai estar utilizando. E aí a gente vai realizar, na verdade, a automação de uma partida estrela triângulo de motores. Não, não é essa prática que eu quero. A prática é essa e a introdução está errada. Isso aqui não é partida estrela triângulo de motores. Vamos lá. Eu preciso construir um programa que faça o seguinte. Ele vai contar um tempo de 8 segundos. Quando que ele começa a contar esse tempo? Quando uma botoeira B1 for acionada. Tá? Não interessa se esse B1 for acionado por 1 segundo, 10 segundos, 6 segundos, 1 microsegundo, eu vou ter que ter um contador que vai temporizar essa informação por 8 segundos. Ok? O temporizador deve continuar funcionando mesmo quando a botoeira deixar de ser acionada. Ou seja, esse tempo de 8 segundos não pode depender do botão pressionado. Eu não posso utilizar uma lógica simples como aquela que a gente costuma utilizar no Xeon. Eu tenho que elaborar um pouquinho mais a minha linha de programação para um único toque em uma botoeira ela contar os 8 segundos. Ok? Professor, Sim. se você colocasse um LED timer, ia funcionar? Um LED timer funcionaria. A questão é, e se você tiver um CLP que não tem o LED timer? Lembre-se que esse curso aqui a gente desenha ele para todo e qualquer fabricante, né? Não é todo fabricante que tem essa função de LED timer. Então, por isso eu vou pedir para que vocês não utilizem esse recurso. Fechou? Beleza. Ok. Ao final da temporização, ou seja, ao final desses 8 segundos, o temporizador deve ser desligado automaticamente. Ou seja, eu quero algo que funcione por 8 segundos e pare de funcionar ao término deles. Ok? B. Energize uma lâmpada H1 quando? Quando o temporizador finalizar a temporização de 8 segundos. Energize uma lâmpada H1 quando eu finalizar essa contagem desses 8 segundos. Essa lâmpada vai ter que ficar acesa por 2 segundos após a finalização da temporização. Ok? Acionei um botão, vou ligar um temporizador por 8 segundos, vou desligar esse temporizador e vou ligar uma lâmpada por 2 segundos. Tá entendido isso? Vamos adicionar uma instrução que conte o número de vezes que a botoeira B1 é acionada. Que botoeira B1 é essa? É aquela que iniciou o timer lá em cima. O contador deverá ser programado para contar 6 pulsos. Então, eu vou habilitar uma contagem de 6 pulsos provenientes de onde? Do B1. Eu tenho que energizar uma lâmpada H2 quando o contador finalizar a tarefa da contagem. Ou seja, quando eu atingir esses 6 pulsos contados, eu vou ligar uma lâmpada H2. E vou adicionar, ao final de toda a sequência, uma instrução que impossibilite de ligar novamente o temporizador após o contador C1 ter contado os 6 pulsos.
Então, depois que ele executou esse processo 6 vezes, eu não consigo mais startar o primeiro temporizador. A não ser que eu faça o rearme desse contador. Quando? Quando uma chave seletora S1 for fechada. Tudo bem o literal do exercício? Pressiona um botão. Conto 8 segundos. Ao final desses 8 segundos, um temporizador desliga para que uma lâmpada H1 ligue. E essa lâmpada H1 vai ligar por 2 segundos. Passou 2 segundos, lâmpada H1 desliga. E isso tem que acontecer sempre que eu pressionar o B1. Na sexta vez que eu pressionar o B1, o H2 liga, junto com o H1. H1 permanece 2 segundos ligados e desliga. E enquanto o H2 estiver energizado, eu não consigo reiniciar o ciclo. Para mim desligar o H2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resetar o contador, através da chave S1. Acionei a chave S1, reseto o contador, desligo a lâmpada H2. Estou pronto para executar a função de novo. E aí eu pergunto, dúvidas, senhores? E senhorita? Professor, eu não entendi direito essa última afirmação. Rearmar o contador quando uma chave seletora for fechada. Isso que eu não entendi. Isso quer dizer Só que ela uma é chave normal aberta. normal? Ah, tá. Quando eu fechar a chave, eu reseto o contador, então ela é uma chave normal aberta. Ah, tranquilo. Ok? Faz sentido? Sim. Tranquilo aqui, então? Podemos tentar ir direto para a montagem do projeto? Sim. Antes disso, vamos fazer nosso mapinha de endereços aqui, para a gente facilitar a nossa vida quando estiver falando dentro do programa. Meu dispositivo, meu endereço, descrição. Dispositivo B1. Perdão. Vamos colocar no endereço 0. Botão liga. Tipo NA. Qual outra entrada que o sistema tem? Chave S1. Está no IP1. Chave seletora. Também do tipo NA. H1. P0. Lâmpada, 2 segundos. H2. OP1. Lâmpada, 6 ciclos. Faltou alguma coisa? Provavelmente eu vou precisar de um T1. 8 segundos. Provavelmente vai precisar de um T2.
T2, 2 segundos. E um C1, 3 ciclos. Eu posso até anotar aqui, como me fizeram pergunta outro dia aí no caso. Mas, professor, o T1 e o C1 não são dispositivos de entrada e saída. Sim. Então, por isso que eu reservo o direito a vocês de escolher colocar nesse exercício ou não. Só que quando eu tenho um projeto muito grande, muito complexo, imagina um projeto que tenha 32 temporizadores. Tu vai saber o que cada temporizador vai fazer? Tá? Então, vale, de repente, você fazer uma documentação que vai te ajudar durante a confecção do seu projeto. Como, por exemplo, listar memórias auxiliares, contadores, temporizadores, registradores, quando é o caso de shift registra, coisas do tipo. Ok? Faltou algum endereço aqui? Acho que não, né? Tudo bem, senhores? Tá pequeno? Vamos mexer na fonte. (14) negrito. Pronto. Vamos para o projeto, então? Vou trabalhar nesse formato e aí eu consigo deixar o nosso mapa aqui do ladinho para a gente poder ir trabalhando. Vamos imaginar o seguinte. Então, eu preciso, a partir de um acionamento de um botão B1, olha lá, B1 no IP0. A partir do acionamento de B1, eu preciso contar um tempo de 8 segundos. Como é que eu faço isso daqui no caso? Coloca um temporizador. O nosso timer trabalha de qual formato? On delay timer ou latched, né? Que é o que o coleguinha comentou aí no caso. Eu pedi para usar o on delay timer, só que aí eu tenho um problema de colocar o temporizador aqui. Por quê? Para ele contar o tempo todo que eu quero que ele conte, eu tenho que ter uma entrada energizada. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter que ficar os 8 segundos com o dedo no botão? Não foi isso que eu pedi no projeto. Tá? Então, como é que a gente pode resolver isso daqui? Eu posso definir uma saída auxiliar, uma memória auxiliar, aqui. Posso usar um selo da própria memória auxiliar e posso dizer o seguinte: quando esse timer 1 for energizado, ó, quem liga, quem mantém ligado e quem desliga. Quando esse timer for energizado, eu desligo o flag. Faz sentido isso? Pressionei para ligar, selou. Numa próxima lógica, tenho o flag 0, alimento o timer 1 por 8 segundos. Se eu rodar um teste, provavelmente, quando eu pressionar o B0,
vai ficar acionado por 8 segundos. 6, 7, 8. No 8º segundo, olha lá, ele desliga. Ele gerou um pulso para mim no 8º segundo. Ok? Dúvidas até aqui nessa lógica, pessoal? Bem basiquinha ainda. Por enquanto, não. Podemos seguir? Então, vamos inserir mais uma lógica agora. O que eu quero que aconteça no final desses 8 segundos? Quando eu tiver o meu timer 1, eu ainda não tiver desligado o flag, concorda que é o momento exato do final dos 8 segundos? Eu não executei o ciclo de varredura lá em cima ainda. Então, eu tenho um pentelionésimo de instante que eu vou ter uma situação desses dois energizados. O que eu faço? Ligo a saída da lâmpada 1. Ligo a saída. E mantenho essa saída ligada. Até quando? Até o tempo de 2 segundos ser atingido? Putz, eu não tenho um TP, eu não tenho um TOFF. Qual o recurso que eu vou utilizar? Vou utilizar a mesma historinha que eu alimentei ali em cima. Olha lá. Meu temporizador 2, quando ele for verdadeiro, ele desliga a saída. Mas quem liga o meu temporizador 2? O próprio acionamento do OP0. O0 liga o meu segundo timer. Meu timer 2, com o tempo de 2 segundos. E se tudo estiver certo, a gente deve ver a saída 0 ligar por 2 segundos depois do 8º segundo. Desde que eu faço pressionar de botão. Funcionou, pessoal? De novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Por que ele começou a contar de novo? Olha lá, a chave está pressionada. E se eu tirar o dedo da chave? Ó, se eu só gerar um pulso, mesmo assim, ele inicia o processo. Alguma dúvida aqui? Dúvidas, comentários? No caso, o flag é só para manter o temporizador 1 ligado, né? Mesmo quando o IP0 estiver desacionado. Eu não pedi no descritivo do projeto que esse tempo de 8 segundos, alguma coisa fique ligada por esse tempo de 8 segundos. Eu não preciso ligar nenhuma lâmpada por 8 segundos. Eu não preciso ligar uma sirene por 8 segundos. Eu só preciso contar o tempo. Então, ao invés de eu usar uma saída física, que estaria inutilizada para qualquer outra função, eu uso uma memória auxiliar. Essa é a função da memória auxiliar, né? Servir como memória de saída, só que no momento que eu não tenho necessidade de ligar nada do lado de fora. Então, ela me serve como um registrador interno, para mim exatamente construir, elaborar esse tipo de lógica.
Essa memória auxiliar me indica o seguinte: a minha chave foi pressionada. E eu preciso que o meu sistema enxergue por 8 segundos que a minha chave foi pressionada. Essa é a função. E se eu apertar 2 vezes? Olha lá, ó, não interessa. O tempo já foi iniciado, a contagem de tempo já foi iniciada. Ele vai ignorar essa instrução. E tem um gatinho aqui, olha lá. Percebeu que eu consegui ligar esse cara aqui mesmo antes dessa lâmpada apagar? Ó, de novo. Enquanto a lâmpada H1 estiver acesa, eu vou poder pressionar isso daqui, ó. Liguei. Ou seja, esse próximo ciclo não vai durar 8 segundos. O que eu tenho que fazer? Isso aqui só é válido para mim reiniciar o processo quando a lâmpada H1 estiver desligada. Agora eu coibi a função de ligar esse cara quando a lâmpada estiver ligada, olha lá. Ó, não liga mais. Ele só vai ligar quando? Quando realmente a lâmpada H1 desligar. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Acabei meu projeto? Não. Não, né? Eu preciso habilitar a seguinte função. Eu tenho que inserir uma forma de contar 6 acionamentos de B1. Exatamente para mim ligar a lâmpada H2. Então, ó. Quando o B1 for pressionado, vou acionar um contador C1 para 6 pulsos. E quando C1 for acionado, eu vou ligar a lâmpada H2. Vamos fazer o teste? Pressionei uma, pressionei 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. Pressionei 6 vezes, a lâmpada H2 vai estar acionada. Só que quando o H2 estiver acionado, eu não quero que o processo seja reiniciado. O que eu faço, então? Ops. Quando o meu H2 ligar, eu não consigo reiniciar o processo. Quando eu atingir a contagem de 6 peças, eu não consigo reiniciar o processo. O processo só reinicia quando uma chave seletora S1 está no endereço IP1 for acionado. Quando S1 for acionado, eu tenho que reiniciar o contador. O que a gente usa? Um reset do contador 1.
por uma linha, não vou conseguir mostrar isso aqui. Uma linha não vai aparecer tudo. Mas tudo bem, vamos executar o projeto. Pressionei, conta 8 segundos. Liga por 2 segundos a lâmpada H1. Reinicia o processo. Pressiono de novo. Agora eu já entro na situação de teste de falha. Olha lá, ó. Tentei apertar, não funcionou. Só que vocês perceberam que já apertei 3 vezes esse botão aqui. Ó. 4 vezes, na verdade. Apertei a quinta, apertei a sexta. Olha lá. OP1 já ligou. Que é a lâmpada H2. E aí eu não consigo reiniciar o processo. Olha lá. O H2 inviabilizou o uso da botoeira. Enquanto eu não der um reset no processo, através da chave S1, zerou o contador, e agora eu consigo reiniciar o sistema de contagem dos 8 segundos. Professor, Sim, senhor. a lâmpada H2, ela só não deveria acender depois que a lâmpada H1 acendesse 6 vezes? Energize H2 quando o contador finalizar a contagem. Qual contagem? Adicione uma instrução que conte o número de vezes que a botoeira B1 é acionada. Ah, entendi. Faz todo sentido o que você disse. E, na verdade, lembra que eu falei para vocês? A gente tem alguns projetos que a gente induz vocês aí ao erro. O que seria uma indução ao erro? Exatamente essa. Ah, se eu apertar 6 vezes o botão, vai gerar o erro. Eu não tive 6 vezes a lâmpada acionada. Essa lâmpada acionada, pessoal, pensa que é um pistão empurrando um produto para ser embalado. Quer dizer que eu apertar 6 vezes, quer dizer que a caixa tem 6 produtos? Então, o que eu teria que estar monitorando realmente, você está coberto de razão. No contador, não seria o B1, mas sim o H1. E quando a gente tem essa visão, fica fácil, porque agora, o que eu faço? Eu venho aqui e troco esse endereço pelo endereço da própria lâmpada. Tá? Então, isso é totalmente factível. Pronto, mudei completamente o projeto. Depois de 6 vezes que a lâmpada H1 for acionada, o contador vai fazer a função dele. Olha lá. A contagem só aparece quando a lâmpada acende. Vou acender a segunda vez. A lâmpada acendeu, acumulou. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Sexto e último acionamento. Agora não adianta mais eu querer fazer o ciclo, que ele não vai funcionar. Enquanto eu não resetar a máquina, tá aqui, ó. E eu não consigo contar mais um lote de 6 peças. Clareou? Clareou sim.
que mais, senhores? Senhoritas? Dúvidas? Comentários? Professor, Diga. professor, Sim? tem como o senhor repetir a última parte aqui, que deu uma travada aqui no meu celular? Qual a última parte? Falando da lâmpada, Ó, que o senhor teria que... a instrução que o projeto pede é para contar quantas vezes a botoeira é pressionada. Botoeira B1 é acionada, tá vendo? O erro está no descritivo. O projeto fazia exatamente o que estava no descritivo. Ah, não, vamos fazer o correto. O que interessa é quantas vezes a lâmpada é acionada. Então, eu troco o acionamento do contador, em vez de ser a chave, passa a ser o endereço da saída, passa a ser o endereço da lâmpada. Que a gente trabalha com lâmpada, mas poderia ser um pistão pneumático, né? Um contator de sirene, um contator de aquecimento. O céu é o limite, a lógica é a mesma. Entendeu? Entendi, obrigado. Aqui e fiz a substituição do endereço de entrada para o endereço de saída. Então, eu estou contando agora 6 vezes que o acionamento foi feito. Entendeu. Obrigado. Entendeu? Não, entendi. Isso, entendi. Ah, bom. O que mais? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Tudo bem, então? Então, vou fazer o seguinte, a gente vai finalizar a gravação e eu vou passar o exercício para vocês que vai valer aí a atividade do dia, ok? Então, um instante.